Então aqui nesse slide nós temos os elementos principais do delineamento amostral. Então são essas palavrinhas que a gente fica repetindo com frequência e agora quando a gente falar você já sabe exatamente o que significa, né? Lembra que a primeira e mais importante coisa de todas é a nossa pergunta, porque ela direciona o resto. Tá? Primeira coisa, qual é a sua pergunta? O que você quer saber? E a partir da sua pergunta, aí você consegue definir claramente. Primeiro, quais são as variáveis que refletem a sua pergunta, né? Ou seja, quais são as características que você precisa medir para responder a sua pergunta. Segundo, qual é a sua unidade amostral? Ou seja, onde, em que você vai medir essas variáveis? Ou ao que exatamente as suas variáveis se referem? A que coisa, a que entidade? Tá? Terceiro, qual será a sua amostra? Né? Então, que conjunto de unidades amostrais você vai coletar e como? O que precisa fazer para obter suas unidades amostrais? E, não menos importante, qual é o seu universo amostral? Ou qual é aquele conjunto, aquele grupo maior de unidades amostrais sobre o qual você quer falar? Em geral, tá? Em geral, nós queremos falar sobre universos amostrais maiores do que aquilo que nós podemos coletar, maiores do que nossa amostra. E por isso existe um descompasso aí, né? Existe uma incerteza associada, que eu falei para vocês, os estatísticos chamam de erro de amostragem, né? Que o erro de amostragem é nada mais que essa incerteza, o fato de que você está querendo fazer generalizações, extrapolações sobre um dado universo amostral, mas você não coletou ele inteiro, você coletou só um pedacinho dele, que é a sua amostra. Logo, existe uma incerteza. Ela pode ser maior ou menor, mas ela existe. Tá? Então, no nosso exemplo aqui ó, do gráfico que a gente fez, nossa amostra contempla quase todo o nosso universo amostral, se estivermos pensando em pessoas, né? Agora, se estivéssemos pensando em dedos, tem mais de 35 dedos na turma, né? Aí, no nosso gráfico tem 7 dedos. Aí percebe que a nossa noção de incerteza já muda também, né? Porque tem bem mais dedos do que nós queremos falar. Se estivéssemos pensando só nos dedos indicadores, quase todos os dedos indicadores da turma estão aqui, ó. Mas se você pensar em todos os dedos, então tem mais, né? Tem outros dedos. Então a Professor, incerteza eu já faço aumenta. assim, quando você Diga. trabalha, por exemplo, nesse caso desse universo dessas unidades, e você começa a trabalhar com média, você coloca mais erro na sua resposta? Média de quê? Por exemplo, no caso dos dedos aí, né? São Uhum. 5 dedos cada um, então, se eu trabalhasse com a média do comprimento dos dedos de cada unidade amostral. Você quer falar qual o comprimento médio do dedo de uma Isso. pessoa é É. influenciado Ao pelo invés de sexo ao ou invés de eu por não sei o trabalhar quê? só individualmente, eu trabalhasse com a média. É errado eu fazer isso? Primeira coisa, percebe que ao fazer isso a gente mudou a unidade amostral, correto? Certo. Mudou de qual para qual? Eu mudo de unidade de dedo um para Uhum. uma média daquele conjunto de tipo de dedos da amostra. Da pessoa, É a no minha caso, né? pergunta também, eu mudo também a pergunta quando eu faço isso, É né? automaticamente, percebe? Então esse exemplo é muito bom porque permite a gente perceber isso. Se você faz uma média para sumarizar o comprimento, se aqui não é mais o comprimento do dedo, aqui é o comprimento médio dos dedos de uma pessoa. Aqui é o sexo biológico da pessoa. Então agora cada ponto no gráfico não é mais um dedo. Agora cada ponto é uma pessoa. Então você mudou a pergunta e automaticamente mudou o universo, A unidade a amostral. unidade amostral, certo? Então você pode fazer isso? Pode, mas aí percebe que a música, percebe que a sua pergunta mudou ligeiramente, né? É outra E se pergunta. você pergunta uma coisa e eu respondo outra, também está errado, né? Também. Tá? Aí é o erro mais grosseiro de todos, né? A sua pergunta É. era uma, você mediu outras coisas de outro jeito que não tem nada a ver com a sua pergunta. E isso é que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum, tá? Isso que você falou, nós vamos fazer, tá? Nas próximas atividades a gente vai fazer isso. Exatamente isso. Pra gente ver como é que faz isso fácil e rapidamente no Excel. Ok. Mas aí já é interessante perceber que a pergunta mudou, né? Beleza?
Mais perguntas? Alguém quer perguntar mais algo sobre o que a gente conversou até aqui? Perguntas, dúvidas, questões? Manda aí. Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo? Uma pergunta só do ponto de vista da técnica e da Diga. sua plataforma. Quando eu vou assistir o vídeo lá na plataforma, ela propositalmente, ela só grava a sua fala e os outros ficam em silêncio? Ou porque Vocês estão sem um... na hora que eu vou assistir, assim, só fica você falando sozinho, a gente não Ah, é? aparece. Então, então é algum problema na gravação, porque teoricamente era pra Porque eu gravar falei, todo será mundo. que é para deixar mais limpa a gravação? Aí você Não, fica. não, era pra gravar Aí todo fica, mundo. inclusive, com aquelas pausas, assim, porque você fica esperando a resposta. Então é bom que vocês me avisaram, porque teoricamente era pra estar gravando tudo, tá? Todos os áudios. Talvez ele tá gravando só o meu microfone e não está gravando o áudio do sistema, no caso. Só apareceu falando mesmo e pronto, é isso mesmo. Então tá gravando só o microfone. Então eu vou ver aqui a configuração da gravação, tá? Pra corrigir isso, porque era pra estar gravando todo mundo. Mas acho que não compromete a compreensão da aula em geral, né? Claro que não, Mas eu só queria mas eu saber. vou checar isso aqui, tá? Que era pra estar gravando o áudio do sistema também. Certo? Bom, então, ó, isso completa os conceitos principais de delineamento amostral que a gente precisava entender, tá? Para conseguir caminhar. Agora que temos esses conceitos claros e podemos falar, todo mundo falando a mesma língua, né? Quando eu falo variável, unidade amostral, amostra, todo mundo agora já entende o que a gente quer dizer. É o jargão, tá? Que vocês vão ver nos trabalhos, então é importante a gente saber essas palavras. Tem uma segunda coisa importante de a gente lembrar. Nós coletamos esses dados na turma de preparação de dados, tá? E fizemos esse gráfico para responder perguntas, beleza. Nós coletamos os dados, então a gente sabe como os dados foram coletados. A gente sabe exatamente como eles foram coletados. A gente sabe exatamente de onde eles vieram, o que exatamente eles significam. Agora imagina que você pega essa tabela de dados, tá? E você dá para outra pessoa, de outra turma, que não assistiu nenhuma das nossas aulas, que não está familiarizada com como esses dados foram coletados. Qual a chance que você acha que tem a pessoa não vai entender alguma coisa sobre esses dados? Todas as chances dela não entender. Tem uma boa chance de que ela não vai entender alguma parte deles, concorda? Professor, eu acho que tem uma boa chance, mas não é tão radical como a Conceição está falando, porque se você colocar essas perguntas, responder quais variáveis, qual a unidade amostral, qual a amostra, qual o universo amostral, é claro que essa pessoa vai ter uma compreensão, porque ela vai ter os dados no mínimo, que é né? referente a isso. No mínimo, ela pode entender, não, cada coluna é uma variável, cada linha é uma unidade amostral, né? Essas variáveis devem significar isso aqui, ok. No mínimo, ela vai entender alguma coisa. Mas é possível que ela não entenda algumas coisas, correto? De onde exatamente vieram esses dados? Como exatamente eles foram gerados? Então, imagina que a gente pega essa tabela aqui, ó. Esquece todo o resto, tá? Vamos fazer aqui, ó. Esquece isso aqui, tá? Você salvou a sua tabela de dados no seu computador. Pã, essa é a minha tabela. Morreu o resto. Pegue isso para outra pessoa. Fulano, toma, olha esses dados aqui. Com essa lista, ela é muito pequena, mas eu estou falando que com todos os elementos que nós já fomos construindo ao longo desses 3 dias, melhora muito a questão. Claro que só isso aí que você está colocando não é suficiente. Falta informação, concorda? Para eu entender exatamente como esses dados foram gerados, falta alguma coisa. Falta. Isso aqui falta me dá... dizer onde, os como, dados em me que dão... lugar, que dia. Exato, exatamente. Então, os né? dados em Tem que si... dizer tudo. A tabela em si permite que a gente entenda certas coisas. Mas, obviamente, tem informações que só de olhar para essa tabela não tem como a gente saber. Por exemplo, comprimento do dedo em centímetros. Como foi medido esse comprimento do dedo? Quem mediu isso? Como? Usou algum instrumento? Foi no olhômetro? A altura da pessoa. Como que mediram a altura da pessoa?
Né? Então, são algumas possíveis dúvidas que outra pessoa que não tem nada a ver com como os dados foram coletados, você pega para isso aqui, dá para uma pessoa aleatória na rua qualquer, ela vai olhar isso aqui, opa, tem uma boa chance de que ela não vai entender alguma coisa, concorda? Isso é uma situação, mas tem outra situação. Professor, Você mesma coletou esses dados e fez essa tabela agora, né? Ontem, anteontem, esta semana. Tá fresquinho na sua cabeça, correto? Se eu te der exatamente essa mesma tabela de dados aqui, daqui a 5 anos, qual a chance que você acha que você vai lembrar exatamente de tudo que você fez para chegar nisso? Alguém já se deparou com uma situação em que você fez uma anotação, escreveu alguma coisa, e aí você guardou isso por muito tempo, passaram-se anos, quando você olhou de novo você não entendia mais nada daquilo, o que aquilo significa? Sim, por isso tem que sistematizar, né? Já aconteceu com vocês? Todo o tempo. O tempo todo, né? Eu sou a rainha das anotações. Nossa, olha isso aqui, eu tive uma ideia brilhante, né? Aí você botou num papelzinho daquele colorido, né? As pessoas gostam de fazer anotação em papelzinho colorido, aí você gruda lá, né? Ou escreve na sua agenda, ou faz um rabisco no verso de uma conta de luz, ou sei lá o quê. Bota um telefone não sei onde. Legal. Aí passou 1 ano, aí você olhou lá de novo. O que é isso? De onde eu tirei isso? Difícil, né? Então percebe que simplesmente ter uma tabela de dados não é suficiente para a gente armazenar dados. Porque o dado, a informação, só é útil quando você sabe exatamente o que ela significa. Se eu te der uma tabela de dados que você não sabe como os dados foram gerados, ou o que exatamente eles significam, e agora, como é que eu vou usar isso? Eu não sei exatamente o que eles significam, então isso aqui vai me informar sobre o quê? Se você não souber, não vai te informar sobre nada, possivelmente. Tá? Então isso cria um problema pra gente. Tanto do ponto de vista de outras pessoas poderem usar os mesmos dados, que é o que na ciência nós chamamos de transparência, correto? Reprodutibilidade. Você obteve dados, fez uma análise, respondeu uma pergunta. Outras pessoas querem saber, tá, mas você fez do jeito certo? Tem como eu avaliar, como eu checar isso? Eu posso pegar seus dados e utilizar, e se eu seguir exatamente os mesmos passos que você disse que seguiu, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado? Se sim, ótimo. É isso que a gente quer. Se não, opa, então talvez teve algum problema no caminho. E se houve, gostaríamos de saber qual foi para poder nos corrigir, concorda? Então, essa é uma coisa cada vez mais importante na ciência, tá? Revistas científicas, que normalmente é o produto final do trabalho científico, né? Você faz a sua pesquisa, e aí fez sua tese, fez sua dissertação, ok. Mas aí, como que essa informação chega na maioria dos cientistas, na maior parte da academia, chega através de artigos científicos. Você pega o seu trabalho, submete ele à revisão por outros pesquisadores, outros cientistas, de preferência especialistas na área, que podem julgar se o que você fez faz sentido ou não. Ok, faz sentido. Publica. Aí você publicou um artigo científico. Agora, o público em geral pode ler seu trabalho, sabendo que ele passou por um controle de qualidade. Aí essa informação está disponível para a sociedade. E as pessoas podem agora usar essa informação para tomar decisões, né? Inclusive decisões não só individuais, né? Para si mesmos, decisão para os outros. Políticos, por exemplo, né? Podem ler o seu trabalho e, olha, temos evidência de que isso aqui é desse jeito, isso aqui, ó, se fizer assim, funciona para tal coisa. Aí pode usar essa informação. Mas para que isso aconteça, todo mundo tem que entender exatamente como você chegou nos seus dados, né? Então isso é do ponto de vista dos outros. E do ponto de vista de nós mesmos, nós também queremos lembrar, né, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que eu cheguei nesses dados? Porque aí eu posso usá-los de novo. Então, se for útil, né? Então talvez percebe que várias pessoas fazendo pesquisa em vários locais do mundo, investigando uma mesma questão ou questões similares relacionadas,
Cada um está gerando uma tabela de dados, separadamente. Aí talvez, daqui a alguns anos, alguém vê esses dados de vários trabalhos diferentes e pensa, olha só que legal se a gente pudesse sintetizar essa informação toda para responder uma nova questão que ninguém tinha pensado antes, mas agora é possível a gente investigar esse problema. Por quê? Porque diferentes pessoas geraram dados ao longo dos anos. Agora a gente pode sintetizar isso tudo e ter uma visão mais geral, mais ampla, uma visão melhor sobre essa questão, sobre esse problema. Legal, ótimo! Cada vez mais trabalhos científicos são feitos dessa forma, por grandes grupos, grandes equipes de pesquisadores do mundo todo, simplesmente integrando dados, combinando dados que foram coletados ao longo dos anos, que agora podem nos dar uma compreensão mais geral sobre questões que há 10, 20, 30, 50 anos atrás seria impossível, simplesmente porque não existiam os dados necessários para isso. Mas para que isso seja possível, a gente tem que entender exatamente o que esses dados gerados significam, de onde eles vieram, como eles surgiram, para que a informação deles seja útil, né? Senão não é difícil de usar e de confiar nisso. Então percebe que esses dois problemas para a gente aí. Então a nossa questão é geral, como é que eu faço para manter a vida útil de um conjunto de dados? Como o pessoal que pesquisa essa questão de armazenamento de dados, armazenamento de informação, eles chamam de vida útil dos dados. Tá? Como faz para manter a vida útil de um conjunto de dados dessa tabelinha aqui que a gente fez, ó, mais longevo, mais longo possível, de modo que daqui a 10, 20 anos, outra pessoa que olhar para essa tabela vai entender perfeitamente o que eles significam e, se quiser, pode usar. Como faz? Precisamos não só dos dados, mas precisamos de dados sobre os dados. Alguém já ouviu falar disso? Dados sobre os dados. Como a gente chama isso? Não sei se seria a resposta, mas eu pensando aqui na minha cabeça, seria um recenseamento, medidas novamente? Não, percebe que não é medir novamente. Porque se você medir novamente, você vai simplesmente gerar mais dados. Né? O que a gente precisa é de dados que expliquem exatamente o que são esses dados que nós coletamos. Eu acho que é um relatório, não deixa de ser um relatório. Uma metodologia, né? Não deixa de ser um relatório, mas aí na literatura você vai ver que as pessoas cada vez mais usam um nomezinho específico para chamar isso, dados sobre dados. Aí as pessoas chamam assim, metadados. Metadados. Já viu essa palavra? Acertei, professor, cadê meu ponto? Metadados. Meta é aquele prefixo, né? Aquele prefixo de origem grega lá, que a gente usa muito em português. Você com certeza já ouviu esse prefixo em outras palavras. Meta é alguma coisa, né? Significa associado, né? São os dados associados aos dados, tá? Os dados próximos dos próprios dados. Que nos permitem entender o que esses dados significam. Então, é intuitivo, tá? Não tem nenhum grande mistério. Vamos descobrir aqui, vamos fazer uma lista. Que informações, ao olhar para essa tabela aqui, eu preciso saber para conseguir entender exatamente o que esses dados significam e, se quiser, usá-los para responder uma pergunta qualquer. O que eu preciso saber sobre isso? Primeiro as perguntas, né, professor? Primeiro, qual ou quais foram as perguntas? Quais foram as perguntas que motivaram esses dados? Perfeito, tá? Lembra que tudo começa com uma pergunta? Então essa é a coisa mais óbvia. Peraí, por que as pessoas coletaram esses dados? Para início de conversa, para que eles mediram essas variáveis aí? Se eu não souber isso, já fica mais complicado. Porque dependendo da pergunta da pessoa, você já viu que isso vai influenciar como os dados foram coletados, correto? Ah, então faz muita diferença, né? Beleza, então é uma coisa muito útil para a gente saber, concorda? Qual é a pergunta que levou alguém a coletar esses dados para início de conversa? Segundo, o que mais eu poderia saber? O que mais seria útil para eu saber sobre universo amostra?
Qual o universo amostral desses dados? Né? Sim. Quando coletaram esses dados, queriam usá-los para falar sobre o quê? Sobre que conjunto, que grupo, que universo? Queriam generalizar sobre o quê? É isso que a gente chama de universo amostral, né? O que mais? Onde foi coletado? Onde foi coletado? As pessoas costumam chamar isso aqui também de assim, ó, cobertura geográfica dos dados. Tá? Você pode dizer. Nota que o universo amostral talvez vai ter alguma sobreposição com onde foi coletado, né? Porque se o seu universo amostral for uma área, for um local, for uma região no espaço, né? Então eles possivelmente podem até ser a mesma coisa, mas não necessariamente. Depende de qual é o seu universo amostral, correto? Então por isso a gente talvez pode considerar como coisas, itens diferentes. Vai depender da sua pergunta. Mas antes de cobertura geográfica, lembra daqueles elementos fundamentais que a gente falou sobre o delineamento amostral, que a gente sempre precisa saber? Aquilo parece muito importante de estar aqui também, né? Quais são as outras coisas? Tem que Como dizer foi coletado? Além a do data, universo amostral. tem que ser colocado a data. Data, quando, né? Quando foi coletado. Aí você pode chamar assim, ó, cobertura temporal dos dados, né? Ah, o tamanho dos dedos, talvez isso aí não vai fazer muita diferença, né? Ah, o sexo da pessoa, a altura, talvez não vai fazer muita diferença. Mas dependendo da sua pergunta, pode fazer a diferença quando os dados foram coletados? O que vocês acham? Sim. Dá um exemplo. Claro, pode ter havido um evento, por exemplo, naquela população, né, em determinado período. Então, antes desse evento, você tem uma característica de dados e depois desse evento, outra. Então, Pois é, né? Muitas coisas mudam ao longo do tempo, concorda? As coisas estão sempre mudando ao longo do tempo. Então, aconteceu uma coisa aqui, ó, nesse momento, opa, então já mudou muita coisa depois. Ah, então é importante saber quando foi coletado, né? Foi antes ou depois disso? Esse é um exemplo, tá? Então é importante. Mas antes da cobertura geográfica e temporal, lembra daqueles elementos fundamentais que a gente falou do delineamento? Qual é o universo amostral? Isso é importante, mas tem mais coisa importante aqui, né? O que mais eu preciso saber? Além do universo amostral. Como que foi medido? Como foi coletado? Antes disso, As variáveis? quais são exatamente as variáveis, né? Exatamente as variáveis. Então, nota que na nossa tabela nós escrevemos, né, nomes relativamente curtos. Comprimento do dedo, talvez você não vai ter muitas dúvidas se você ler isso aqui, né? Comprimento do dedo é tranquilo. Agora imagina que se eu escrevesse assim, ó. Comprimento. Olhou lá a tabela e tem uma coluna chamada comprimento. Comprimento de quê? Aí já ficou mais difícil, percebe? Ou eu tava com preguiça, não, eu vou escrever nomes bem curtos no nome das colunas da minha tabela, para ir mais rápido, né? Ah, eu sei o que significa mesmo, eu vou lembrar depois. Aí você foi lá só escreveu assim, comprimento. Comprimento de quê? Ó, o comprimento esse aqui é 6,1. 6,1 o quê? Você escreveu... a unidade de medida é qual? Você escreveu 6,1. Vírgula 1 significa o quê? Centímetro. Centímetro, porque a gente sabe que foi medido em centímetros, né? Sim. Agora, essa vírgula aí significa o quê? Quando é que a gente usa vírgula? 6,1. Isso representa o quê? Um número fracionário. Número fracionado é uma casa decimal, né? Em português, usamos vírgula para representar a casa decimal, correto? Agora, se você tivesse preenchido essa tabela aí em inglês, faz diferença? Usar ponto.
Ah, casa decimal em outra língua não é igual ao português, correto? Se você escrever os números em inglês, o que vai acontecer? Casa decimal não é vírgula, casa decimal é ponto. Então, se você botar uma vírgula, aí em inglês as pessoas vão entender o quê? Isso não é uma casa decimal. Isso está representando milhares. Que é como em português nós representamos milhares, não com vírgula, mas com ponto, frequentemente, né? Então, percebe a diferença que faz? Ó? Isso aqui é 6,1. Agora, se eu escrever isso aqui, ó, 6,1, aí você pode pensar que é 6.100, porque a gente separa milhares com ponto. Percebe como faz diferença esses pequenos detalhes? Parece que não é nada, mas pode alterar totalmente a sua interpretação. Então, se a gente não sabe exatamente o que significa esses números, essa coluna, na prática é como se esses dados tivessem um prazo para expirar, uma validade extremamente curta. Porque você gerou eles agora, você lembra o que significa, mas passou um tempinho, aí talvez você esqueceu tudo. E se você não guardar essa informação, não vai conseguir lembrar, perdeu da sua memória. Se apagou da sua memória, significa apagou do mundo. Não existe mais no universo essa informação. Você era a única pessoa que sabia e você esqueceu. E agora? Já era. Professor, aí assim, ó, qual que é a norma? Tem que ter uma norma, um padrão, né? Para utilizar essas informações para fazer. Para os metadados, você está falando? É. Então, é exatamente o que a gente está pensando aqui. Quais são as informações que a gente precisa saber para, né? Então, quais exatamente são as variáveis? Ou a gente pode escrever de uma forma mais precisa. O que exatamente representa cada variável, tá? Então, o que exatamente significa o quê? Primeiro, você tem que explicar o que é a variável, no mínimo, né? O que é a variável e qual a unidade de medida, né? O que é a variável, qual a unidade de medida e faz diferença como você vai medir? Pode medir a mesma variável de formas diferentes? Acho que sim. Pode, né? Então, talvez é importante você saber isso também, né? Como foi medido? Como é que a gente mediu o comprimento do dedo aqui para preencher essa tabela? O que vocês fizeram? Por baixo, a partir do suco aqui do dedo, em relação à palma da mão. Percebe? Se eu falo assim, ó, comprimento do dedo, é óbvio, todo mundo sabe, né? Aí quando vocês foram medir, opa, peraí, o que exatamente ele quer dizer com o comprimento do dedo? Eu vou medir olhando para ele por cima ou vou medir ele olhando para a parte de baixo? Então o comprimento do dedo nessa tabela significa exatamente o quê? É a distância entre o sulco do dedo até a ponta do dedo, visto de baixo, medido com uma régua. Percebe? O instrumento, né, professor? De Exatamente. pesquisa. A régua é a única forma, o único instrumento? Não, poderia usar um paquímetro, poderia usar o olhômetro se eu quisesse, um chutômetro, né? Ou, eu acho que o meu dedo mindinho tem mais ou menos 1 centímetro de largura, então eu vou fazer aqui uma régua no papel, né? Ou vou medir quantos dedos mindinhos cabem entre o sulco inferior do meu dedo indicador até a ponta dele. Cabe tantos dedos. Então deve ser mais ou menos tantos centímetros. Percebe? Percebe que tem trocentas formas diferentes de medir uma coisa que num primeiro momento parece super óbvio, super trivial, mas quando você vai medir, aí você percebe que não é. Então, por isso a gente precisa dos metadados. Porque daqui a 10 anos, alguém vai olhar para isso, tá, então se eu quiser repetir o que ele fez, eu sei exatamente como faz. Diga. Já que está falando de variável aí, professor, aí a gente tem que detalhar quais foram as variáveis, Sim. não só. Sim. Todas elas, não é isso? Exatamente. Então, o que exatamente representa cada variável. Então, quais foram, né? Isso aqui é só uma delas, tem outras, né? Então, entendi. Nome. O que é nome?
Fala para você, nome. Primeiro, nome de quê? Nome da pessoa? Ah, ok. Mas se eu digo para você nome necessariamente é nome de pessoa? Não. Pode ser nome de qualquer coisa que você bem entender, percebe? Posição. Posição de quê? Posição do dedo. Mas posição do dedo, você deu que nomes para as posições do dedo? Olha, eu disse que o primeiro dedo da esquerda para a direita, olhando a minha mão de cima, chama-se polegar. O segundo dedo da minha mão direita, olhando da esquerda para a direita, olhando de cima, chama-se indicador. E assim vai. Percebe? Se eu olhar a minha mão de baixo, da parte inferior, aí percebe que o nome, a posição inverte? O primeiro dedo não é mais o polegar. O primeiro dedo da esquerda para a direita é o mindinho agora. É o dedo mínimo. Ah, então faz diferença, né? De que lado que eu conto a posição dos dedos? Faz diferença. Percebe que são coisas que parecem óbvias, trivial. Ah, todo mundo sabe, né? Mas todo mundo sabe, na verdade, quase sempre significa você sabe. Que garantia você tem que os outros vão saber? Nenhuma. Tá? É por isso que precisamos de metadados. O que mais que a gente precisa saber aqui? Universo amostral. O que exatamente representa cada variável? O que mais? As variáveis, mas quais foram essas variáveis? Porque aí tem assim. Aí a gente. Você lembra que está aqui, né? O que representa cada variável. Então você vai ter que explicar cada uma delas, né? Cada uma delas. Tem que colocar o sexo, né? O tamanho do dedo, não é isso? Exatamente. Nome. O que é nome? Nome, 2 pontos. Nome representa o nome da pessoa. Como você obteve esse nome? Ah, eu perguntei da pessoa. Ah, tá. Então, é o nome autodeclarado da pessoa. É o nome que a pessoa me disse que era o seu nome. Posição do dedo. Como que você determinou a posição? Eu chamei que cada dedo da mão direita visto de cima tem os seguintes nomes, da esquerda para a direita. Tal, 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 tal. E eu perguntei da pessoa qual era o dedo de que posição ela estava falando. Então, a posição foi autodeclarada, foi a pessoa que me disse de qual dedo ela estava falando. Eu não chequei, percebe? A gente estava numa aula remota, né? Eu não vi ninguém aí medindo o comprimento de dedo e eu não vi de que dedo vocês estavam falando. Eu simplesmente acreditei no que vocês me disseram, percebe? Então a pessoa me disse, foi autodeclarado. Eu não fui lá checar se era o indicador mesmo. Ela disse indicador, mas mediu o polegar. Não sei, não tem como eu saber. Foi autodeclarado. Percebe? Então, isso vale para todas as variáveis, tá? Isso aí sexo. É interessante. Como é que eu sei o sexo? Não sei, eu não chequei, tá? Eu não fui lá olhar a genitália de ninguém. Eu perguntei qual é o seu sexo, a pessoa disse, o meu sexo é tanto. Ah, então foi autodeclarado. Diga. Ei, professor, ei, Pedro, essa forma que você está colocando me veio à mente aqui, dentro da engenharia e outras áreas também, é a questão da perícia, né? Uhum. Na perícia a gente usa muito isso, né? Que nada parece verdadeiro, quer dizer, ó, essa coisa da autodeclaração, tudo você tem que colocar da maneira como foi, né? Sim. Para que ele foi, da forma como ele me disse, não sei o quê. Então a gente tem que ficar sempre muito atento, né? Quando vai reescrever um relatório, uma perícia, um laudo técnico, até para o Tribunal de Contas, Sim. a gente tem que estar o tempo todo, né? Precisão maior possível, né? Essa precisão, né? Exatamente. Dizer que para aquilo, para aquela amostra, para aquela, né? Porque senão parece que você está falando uma inverdade, mas foi para aquela coisa muito bem delimitada, né? Exatamente. Aí você pode cometer uma fake news involuntária, percebe? Não por maldade, não porque você queria enganar ninguém, mas você simplesmente esqueceu que aquilo que é óbvio para você não necessariamente é óbvio para os outros. Então faltou uma informaçãozinha dessa. Aí vai da interpretação, exatamente, né? De cada um. Então faltou uma informaçãozinha que parece besta para você. Outra pessoa que não tinha essa informação olhou e entendeu outra coisa. Pronto. Cometeu uma fake news involuntária. Porque os outros já vão entender outra coisa que possivelmente não era o que você mediu de fato, aquilo que você de fato queria informar, queria comunicar. E aí isso pode comprometer a interpretação. Tá? Pode ser que vai ser um comprometimento pequeno. Não vai fazer muita diferença. Mas dependendo do caso, pode ser que vai fazer muita diferença. Aí é um problema. Tá?
que mais que falta aí nos nossos metadados? Universo amostral, variáveis. Outra coisa fundamental para a gente saber do delineamento. A altura. Mais fundamental que a altura. A altura é uma variável, né? Outra coisa fundamental que faz parte do delineamento amostral que a gente precisa saber. Sexo. Sexo é outra variável. Elementos do delineamento amostral. Lembra que a gente acabou de falar? É. Universo amostral, sua pergunta, as variáveis, beleza. O que mais? Onde você mediu essas variáveis? O que exatamente essas variáveis se referem? O que exatamente elas representam? Mediu essas variáveis em que? Para representar o que? Qual a entidade que foi medida para obter essas variáveis? Como chama isso? Instrumentos. Qual que representa cada linha? Unidade amostral? A unidade amostral, correto? O que representa cada linha na sua tabela? A gente falou das variáveis, né? As variáveis são as colunas, mas e as linhas? São as unidades amostrais. Se eu não sei o que significa a unidade amostral na sua tabela, é praticamente impossível saber o que esses dados significam, percebe? A unidade é o quê? É um dedo? É uma pessoa? É uma mão? Se você não me disser, eu vou ter que descobrir. Eu vou ter que assumir alguma coisa. Se eu assumir certo, beleza. E se eu assumir errado? Ferrou. Talvez vou entender outra coisa que não tem nada a ver. Percebe? Então, totalmente crucial aqui, ó. Esses elementos do delineamento amostral, pergunta, que direciona as variáveis, a sua unidade amostral, quem é a sua amostra, seu universo amostral. Se eu não souber isso, complica. O que mais que pode ser importante para a gente saber? Tamanho da amostra, né, professor? Tamanho da amostra, né? Bom, esse conjunto de dados é uma amostra, então é interessante saber o tamanho da amostra, né? Qual tamanho da amostra? Que nada mais é que o número de unidades amostrais que compõem a sua amostra, correto? Aí falamos, a unidade amostral é essa coisa genérica, geral, né? Mas no mundo físico, no mundo real, seu universo amostral se refere ao quê? No espaço. Então a gente chama de cobertura geográfica. No mundo real, o seu universo amostral compreende que intervalo de tempo? A gente chama de cobertura temporal. Quando? Onde e quando? O que mais? Mais alguma coisa importante explicar? Quem foi que coletou? Quem coletou esses dados, né? Faz diferença para vocês? O que vocês acham? Faz diferença? Eu acho que faz. Por que faz diferença? Por que pode fazer diferença? E aqueles estudos duplo cego, triplo cego, né? Uhum. Pode fazer diferença por um motivo muito simples. Se uma pessoa coletou os dados e seguiu um critério, outra pessoa coletou os mesmos dados seguindo outro critério, você já sabe que pode dar problema, correto? Então, foi só uma pessoa que mediu tudo? Mediu do mesmo jeito? Ou foi mais de uma pessoa? Isso por si só já pode dar problema. São 7 pessoas medidas. Foram várias pessoas que mediram. No nosso caso foram 7 pessoas diferentes. Tá, essas 7 pessoas usaram os mesmos critérios? Tava todo mundo medindo do mesmo jeito ou cada um fez do seu jeito? Então percebe que teve que haver uma padronização quando a gente foi falar, né? Vai medir o comprimento do dedo, mas todo mundo mede assim. Porque se deixa solto, aí o que pode acontecer? Cada um vai achar a sua ideia melhor. Não, vou medir assim que é mais fácil. Aí agora o comprimento do dedo não representa mais a mesma coisa, percebe? O que aparentemente era uma variável só, na verdade viraram várias variáveis diferentes. Porque um mediu de um jeito, um mediu a distância do sulco inferior do dedo até a ponta.
Mas o outro mediu a distância do gominho aqui, da parte superior do dedo, onde a junta do dedo na parte superior do dedo com a mão, até a ponta da unha. Aí só que tinha uma pessoa que corta ou rói muitas unhas e tem outra pessoa que deixa as unhas mais compridas. Aí você simplesmente de mudar o tamanho da unha, pronto, já está falando outra coisa. Um é a distância da base do dedo até a ponta da unha, o outro é a distância da base do dedo até a ponta da carne do dedo. Aí não é mais a mesma variável, percebe? Vocês estão medindo literalmente coisas diferentes. Então percebe como faz diferença, como pode fazer diferença? Por isso que a gente precisa saber todas essas coisas. Metadados. Tá? Quem coletou esses dados? Todo mundo coletou igual? Se não coletou igual, coletaram como? Porque aí, tendo essa informação, pelo menos eu posso pensar em talvez uma forma de padronizar essas medidas, né? Ou de descontar essa diferença da forma com que as coisas foram medidas. Beleza? Mais alguma coisa que alguém consegue pensar aí? Tá faltando? Tem que saber da ferramenta utilizada, né, professor? Os instrumentos, né, que foram utilizados. A gente pode botar isso nas variáveis, né? Como foi medido, né? Como foi medido, com que instrumento, né? Pode entrar aqui, né? Faz parte do como, né? E os critérios utilizados, professor? Também a gente pode pensar no como, né? Como foi medido, com quais critérios como se tabulou os dados? E que instrumentos. O que mais? Como foram tabulados? Como os dados foram tabulados. Aí, nesse caso, você diria o quê? Que informação você colocaria nisso? Como os dados foram tabulados. Você pode dizer o programa, né? Você pode dizer se você utilizou um programa, mas tem outras informações importantes sobre a tabulação, né? Por exemplo, quantas pessoas tabularam esses dados? Quem tabulou? E quantas pessoas? Quantas pessoas? Faz diferença? Pode fazer diferença? Quantas pessoas tabularam? Por quê? Sim. Quantas pessoas tabularam? Onde vocês acham que tem mais chance de dar problema? Se tem muitos resultados diferentes, né, da tabulação. Onde vocês acham que tem mais chance de dar problema? Uma pessoa fez toda a tabulação ou 10 pessoas diferentes tabularam a mesma planilha? 10 pessoas diferentes. Então percebe que até isso faz diferença, né? Quem tabulou quantas pessoas? O professor não imaginava que só aquela figura daquelas mãozinhas ia gerar tanta coisa. Olha só quanta coisa está saindo dessa figura com as mãozinhas, percebe? Então, isso tudo, gente, isso tudo é crucial. Parece besteira, né? Isso é bobagem, eu sei isso tudo. Se você me perguntar, eu sei te dizer. Mas se você perguntar de outras pessoas, ou seja, de todo o resto da humanidade além de você, 7 bilhões de pessoas no planeta, você sabe, e os outros 6 bilhões 999 milhões 999 pessoas. Então percebe que dados são uma coisa extremamente útil para nós e extremamente importante porque a gente gasta tempo para coletar, gasta dinheiro, gasta esforço, você tem um trabalhão para coletar. Dependendo dos dados que você coleta, vai te dar um trabalho enorme. Você vai ficar um pedaço da sua vida para conseguir coletar esses dados. 1 ano, 2 anos, vários anos da sua vida. Aí, olha o trabalho e a importância, a utilidade, porque eles podem servir para a gente entender alguma coisa sobre como o mundo funciona, que pode ser extremamente útil. Professor. Mas se você não tem informação que permite que esses dados tenham uma vida útil, longa, longeva, que seja útil para outras pessoas, inclusive para você mesmo no futuro, aí você esqueceu, já era. Sumiu, essa informação não existe mais no universo, em lugar nenhum. Só tinha na sua cabeça. Então olha a falta que faz não ter metadados. Diga. Professor,
Outro metadado também importante se você consegue explicar. Os nossos dados, por exemplo, eles foram coletados todos online, né? Uhum. Passamos para o senhor, tipo Sim. uma pesquisa online. Sim. E faz diferença se esse dado foi passado dessa forma, ou se eu fui lá mesmo, né, no campo, Claro. e fiz a pesquisa presencialmente. Aqui, ó. Como foi medido, né? Você poderia, por exemplo, ir nas pessoas diretamente, fazer uma entrevista e consultá-las pessoalmente. Isso é uma coisa, né? Uhum. Outra coisa é perguntar para você na internet, né? Olha, como é que é? Faz diferença? Pode fazer, né? Pode fazer. Talvez para essa questão específica não faz muita diferença, mas dependendo da sua pergunta, pode fazer muita diferença se você consulta pessoalmente a pessoa ou se você pergunta online. Se você perguntou online, percebe que até isso tem variação. Eu posso estar conversando com você de forma remota, mas eu também poderia, por exemplo, te mandar um formulário por e-mail, né? Eu te mando um conjunto de perguntas lá. Olha, responde isso aqui para mim. Poderia fazer uma enquete, por exemplo, né? Quem quiser vai responder. Quem quiser responder é a mesma coisa que eu ir nas pessoas e pedir para cada um responder? Não. Porque quem quiser, né? E se a pessoa não quiser? Aí ela não vai responder. Ah, então isso vai mudar a minha amostra, né? Isso vai mudar, automaticamente mudou a sua amostra. Porque agora a sua amostra não é mais as pessoas da turma. A sua amostra é quê? As pessoas da turma que quiseram responder. Essa questão do espontâneo induzido. Assim, que no caso, quem quiser responder significaria o espontâneo, né? Como é nas pesquisas de política, né? Ela sempre tem o espontâneo e o induzido. Exato. E no induzido, na verdade, o quê? Eles induzem uma resposta, né? Eles já dão uma resposta só para você marcar, né? Mais ou menos assim. Eles não induzem só a resposta, eles induzem as possibilidades de resposta, né? Então, uma coisa é, chega na pessoa e diz assim, ó, em quem você votaria daqui a um ano, nas eleições, daqui a tantos meses? Aí a pessoa, ela pode responder quem ela quiser, né? Inclusive a pessoa, ela pode responder alguém que nem vai se candidatar, que não vai concorrer, mas se ela quiser, ela responde. Olha, eu votaria no fulano. Ah, ele não vai concorrer. Tá, mas problema dele, eu votaria nele. Agora, outra coisa é chegar lá e, olha, as opções são essas aqui, ó. Essa galera aqui que provavelmente vai concorrer. Desses aqui, você votaria em quem? Aí restringe, percebe? Aí eu não posso mais falar quem eu quiser. Tem que falar aquelas pessoas lá daquela lista. Então essa é a diferença, tá? Beleza? Então aqui, ó, temos uma... Nesse gancho aí, pode falar. Aí eu lhe pergunto, como foi definida essa amostra? Não é junto com isso aí já? Sim, como outra questão. Outra questão crucial. Ó. A gente pode adicionar aqui. A gente falou unidade amostral, tamanho da amostra. Pois é. Vou botar bem aqui, ó. Aí como foi definido? Qual critério de amostragem? Ou qual critério você utilizou para estabelecer, ou determinar, ou predefinir? Qual será a sua amostra? Né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu já estou com o meu projeto pronto. Então, essas questões que o senhor está colocando aí, elas são muito importantes para a minha metodologia, claro, né? Exatamente, quando perguntam exatamente assim, mas você utilizou isso por uma questão, qual é o termo? Assim, intencional? A sua amostra foi intencional, não é isso? Isso. A sua pesquisa foi, por que ela é intencional, né? Então, assim, e aí na minha metodologia, minha orientadora, ela exige tudo isso, assim, você tem que dizer tudo, você tem que detalhar tudo para não ter problema, né? Exato. É isso, professor? Tá exatamente certo? Isso. Isso faz parte dos metadados também. Qual o critério que você usou para determinar quem é ou qual é a sua amostra? Fui lá aleatoriamente naquela área lá e peguei tantas pessoas. Beleza, isso. Uma amostragem aleatória que a gente chama, né? Não, fui lá e aí eu perguntei do fulano. Fulano, me indica alguém aqui. Aí fui no outro fulano. Aí cheguei nele lá, me indica outra pessoa aí pra eu ir atrás. Aí já mudou, percebe? O critério já não é mais o mesmo.
Ou eu fui no lugar e falei com quem estava disponível. Nem todo mundo quis me atender, eu falei com quem quis. Ah, então o critério já é outro, não é mais aleatório. Então percebe, tudo isso aí me dá informação sobre a sua amostra e, portanto, sobre a representatividade da sua amostra, sobre a capacidade que a sua amostra tem de me falar sobre o universo amostral, que é o que todo mundo quer, correto? Eu não coleto uma amostra para falar da amostra. Já perceberam isso, né? Ah, eu coletei essa amostra aqui. Ninguém quer saber da sua amostra. Tá? Cientista da sociedade não quer saber da sua amostra. Ele quer saber de quem, então? Do universo amostral. Então por que eu coletei uma amostra? Porque você não consegue coletar o universo amostral inteiro, tá? É só por isso que a gente coleta amostra. Se você conseguir, ótimo. Só que esses casos são exceções. Às vezes, dá para fazer isso. Ah, eu quero falar da turma aqui, ó, de preparação de dados. Vou medir todos os dedos da turma. Ah, legal, a sua amostra é 100% do universo amostral. Quem quer saber da turma de preparação de dados? Só a gente. Percebe? Só a gente quer saber. Ah, olha, galera do Brasil, de Roraima, a turma de preparação de dados é assim. Tá, e daí? Não quero saber isso. Eu quero saber como é que é Roraima. Eu quero saber como é que é no Brasil. Eu quero saber como é na América do Sul, na América Latina. Eu quero saber como é no mundo. Percebe? Eu não quero saber como é no quintal da sua casa. Como é no seu quarto. Eu quero saber do universo amostral que é socialmente relevante. Então, essa é o grande impasse dos cientistas. A gente quase sempre quer extrapolar, quer fazer generalizações sobre universos que são muito maiores que a amostra que a gente consegue coletar, tá? Então a ciência não é aquilo que a gente quer fazer, quase sempre é aquilo que a gente consegue fazer, tá? Por isso tem uma incerteza e por isso a gente precisa levar em conta todas essas coisinhas que parecem pequenas, mas que você está vendo que claramente podem ter uma influência sobre as conclusões no final. Então, por que a gente elenca e lista todas essas coisas desde o começo? Para você ter a chance de minimizar a incerteza o máximo possível. É para isso que existe o delineamento amostral. Sempre vai ter uma incerteza, mas se você fizer certas escolhas, ela será menor. Então, pensando claramente, explicitamente sobre cada uma dessas coisas, você tem a chance, você se dá a chance de fazer escolhas melhores. Olha, se eu coletar desse jeito, vai ser melhor do que se eu coletar desse outro jeito. Se eu fizer assim, vai ser menos incerto do que se eu fizer desse outro jeito. Ah, então vou fazer assim, porque a incerteza vai ser menor. Entendeu? Então, turma, metadados, turma. Perguntas? Alguém tem mais questões sobre o que a gente acabou de conversar? Eu acho que tem mais um detalhe. Quem elaborou o metadados? Quem é o responsável pelas informações? Boa, pode ser também. Quem foi que fez esses metadados? Foi a mesma pessoa que coletou? Idealmente, sim, porque é você que faz os metadados para coletar os dados. Mas não necessariamente, correto? Não necessariamente. Talvez alguém foi lá e coletou os dados em campo, outra pessoa fez o gerenciamento, a tabulação dos dados. Aí ela fez os metadados com base no que esse monte de outras pessoas falaram para ela. Né? Então, pode ser interessante saber. Quem fez os metadados? Tá? E professor, a gente já colocou os instrumentos que a gente usou? Tá aqui, ó. Quais critérios e que instrumentos você usou para medir as variáveis? Tá? Já. Então, você pode pensar em mais alguma coisa? Pode. E deve. Se você pensou em alguma outra coisa que a gente não pensou aqui, ótimo. Acha que pode ser útil? Pode ser útil. Então, beleza. Vale a pena adicionar, tá? Peque pelo excesso. Não peque pela escassez, pela falta. Porque se tem informação além, ótimo. Se a gente precisar, usa. Se não precisar, beleza, mas ela está lá. O problema é se a gente precisa da informação e ela não existe. Porque aí você vai consultar isso onde? Em lugar nenhum. Porque ela não existe em lugar nenhum do universo. Ela só existia na cabeça das pessoas que coletaram esses dados. Fulano que coletou os dados morreu e não fez metadados. E agora?
Eis a questão. Morreu com ele. A pesquisa morreu também. Literalmente morreu com a pessoa. Inclusive, essa é a base das nossas tradições orais. Lembra disso? Né? Sim. Todas as coisas que a humanidade aprendeu antes da gente ter coisas impressas, antes de existir internet. Lembra que isso tudo é muito recente na história da humanidade, né? Populações tradicionais foram aprendendo coisas e criando sua cultura como? Assim. Alguém Oralmente, né? aprende Passando. e fala para a próxima geração. Aí essa geração aprende e fala para a próxima geração. Cada um do seu jeito, né? Vai ter um errozinho de amostragem, você já pode perceber, né? Talvez a pessoa vai contar de um jeito um pouco diferente, mas ela vai falando, vai falando. Vai falando. Fulano sabia uma coisa e morreu, já era. Passou para ninguém? Morreu com ele. Então aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Não tem metadados? Isso, Já era. isso é muito legal, sabe o que eu estou pensando assim, na minha vida profissional de gestor de equipe, né? Ainda quanto à relação de confiança que existe entre você e a equipe para coletar dados, informações, você montar um projeto, você executar alguma coisa. Então, essa coisa da metodologia, ela vale para tudo, né? Na engenharia, Sim, por exemplo, para eu tudo. trabalho com obra, e se a gente não está tudo muito bem definido, quando no final para você fechar, é assim, tudo que você colocou aqui para essa brincadeira que nós fizemos com as mãos, ela serve para outras questões também, né? Com certeza. E no final, para dar um resultado só, quer dizer, todo mundo deveria ter comungado com essas ideias, né? Porque Exatamente. alguém vai assumir no final a responsabilidade, né? Exatamente. Depois a gente fica discutindo aqui segregações de funções, não, porque você é responsável por isso, por aquilo, mas no final o resultado todo mundo responde, né? Todo mundo que passou pelo processo Solidariamente por essa resposta, tem por o dedo essa, aí, por exatamente. essa ideia, Desde o essa começo lá, pesquisa. desde o planejamento, a pessoa que É. pensou na pergunta, frequentemente, né, projetos de pesquisa, não é a mesma pessoa que coletou os dados, percebe? Seu orientador pensou no negócio aí você foi lá e vai lá, coleta os dados, faz aí. Beleza, Ainda que mas você seja o editor, o cara que por último, que publica, mas a exatamente. responsabilidade, né? Aí Todo outra mundo, é pessoa muito coletou, fantástico. aí outra, possivelmente outra pessoa analisou os dados, né? É, Aí outra pessoa escreveu um manuscrito, escreveu um artigo, escreveu um relatório. E aí, de quem é a responsabilidade? De todo mundo. todo mundo. Então percebe a importância da integração do grupo de pesquisa, percebe a importância de que todo mundo entende e concorda desde o princípio com os termos da pesquisa. Porque se houver em algum momento uma falha de comunicação, alguém entendeu de um jeito, o outro entendeu de outro, quando chegar lá no final, ah, mas isso aqui tá errado. Não, mas como assim tá errado? Lá no começo a gente não decidiu que era assim? Ah, mas eu tinha entendido de outro jeito. Ah, então houve uma falha de comunicação, E o percebe? detalhe é que, sim, que tudo tem que estar escrito explícito, né? Porque no Exatamente. meio do caminho o cara esquece, eu não falei isso. Exatamente. Isso é Né? muito mais comum do que parece, tá? Isso é muito mais comum do que parece. Aí é onde entra a questão legal da história, né? Eu já vi várias Da ética. situações, sim, também. Eu já vi várias situações, tá, de pós-graduação, projeto de pesquisa. A pessoa chega lá e tem um acerto, tem um combinado. Olha, é assim. Aí depois chegou depois. Não, mas isso aqui era para ser de outro jeito. Não, mas foi você mesmo que falou que era para ser assim. Como que é para ser de outro jeito? Se você concorda, percebe que tem situações e situações, né? Não, beleza, isso aqui realmente tá ruim. Era melhor de outro jeito. Agora, você não vai deixar para ter essa conversa lá no final, correto? Tem coisas que são imprevistas, não tem como a gente saber. Então, imprevistos ocorrem, você precisa se ajustar, se adaptar. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso aqui, você é capaz de pensar antes, percebe? Você não precisa esperar coletar os dados e ter uma tabela pronta para pensar em nada disso. A gente é perfeitamente capaz de pensar nisso aqui tudo antes. Então, se você puder e quiser reduzir a sua incerteza e reduzir as chances de ter dores de cabeça depois, você já sabe o caminho. Né? Idealmente, quando você faz os metadados, antes de coletar os dados. Ah, foi lá na coleta e percebi que deu um negócio diferente, a gente não esperava, tivemos que mudar. Ok. Aí você vai lá nos metadados e muda os metadados. Percebe?
Não precisa esperar para criá-los depois. De preferência, faz antes. Porque é muito mais fácil você corrigir uma coisa que já existe do que você criar uma coisa do zero, tá? Isso é óbvio, né? E quanto mais tempo você demora para fazer os metadados, o que vai acontecendo com a quantidade de informação, com a qualidade da informação que você vai botar neles, vai caindo. Por quê? Porque sua memória vai diminuindo. Passou mais tempo, diminui mais. Passou mais tempo, diminui mais. Fez os metadados agora, você lembra claramente, perfeitamente de tudo. Fez os metadados semana que vem, já esqueceu uma coisinha. Fez os metadados daqui a um mês, e pior ainda. Fez os metadados daqui a um ano, tem uma boa chance de que você nem lembra mais o que você fez. Tá? Então, tendo dito isso, tendo todos nós conversado sobre o problema que nós temos em mãos, como faz para resolver, agora vocês estão prontos para fazer a atividade de hoje. Qual é a atividade de hoje? Responder tudo isso aí. 1, 2, 3, 11 perguntas. Vamos escrever aqui, ó. Atividade do dia. Atividade do dia. Faça os metadados dos dados coletados pela turma para investigar as questões que você analisou. Tá? Então essa é a atividade. Fazer os metadados. No processo, talvez você vai perceber que tem alguma outra informação que você acha importante que não está nessa lista, tá? Ok, não tem problema, bota lá. Lembra que eu falei? É sempre melhor pecar pelo excesso que pela falta. Porque se faltar, não vai ter de onde tirar. E se você não criar os metadados agora, enquanto você lembra, depois que você for pensar no futuro sobre isso, aí talvez essa informação não existe nem na sua cabeça mais. Beleza? Sobre a questão, uma questão aí que você acha importante, o formato do arquivo? Formato do arquivo. Qual o formato do arquivo que você utilizou? Crie um arquivo. Você pode adicionar isso nos metadados, tá? Qual é o formato do arquivo de computador em que os dados estão armazenados? Exato. Beleza, pode botar isso. Mas aqui eu vou botar da atividade, tá? Cria um arquivo em Word, tá? Cria um arquivo de texto. Os seus metadados serão um arquivo de texto que você vai fazer no Word. Aí você salva esse arquivo do Word, metadados, contendo tudo que você julgar relevante como metadados. E aí você faz o upload disso e essa é a atividade de hoje. Beleza? Dúvidas sobre a atividade? Perfeito, professor. Obrigada. Alguma pergunta sobre a atividade? Tá claro? Eu tenho, professor. Diga. O senhor, a forma como eu vou sistematizar para comunicar ao senhor esses metadados é de minha livre escolha? Como você quiser. Corrido, como eu quiser. A forma, tá? A forma, o formato, como você quiser. Okay. A forma é menos importante que o conteúdo. Tá? Okay. Então, lembra que o que nos interessa é a informação que contém os metadados. O conteúdo é mais importante para a gente. Então, o formato eu deixo livre para vocês. Tá? Organiza as informações como você achar mais útil, mais simples, mais fácil, o critério que você bem entender. O importante é que os seus metadados contenham as informações minimamente necessárias para que qualquer pessoa que olhar essa tabela de dados em qualquer lugar do mundo, inclusive no futuro, seja capaz de entender exatamente o que ele significa. Então, a gente mirar naquela questão de propriedades e detalhes, né? Sim. Quando você pega uma figura, uma imagem, alguma coisa, né, que tem o EXIF da foto, essas coisas, tudo é metadados, né? Aí, geralmente tem lá sim, os arquivos, todo arquivo de propriedades, computador. né? Exatamente. Todo arquivo de computador tem o que eles chamam de propriedades, né? O que são as propriedades? E aí, se você quiser mais detalhes, você entra lá no detalhe. Exatamente. As propriedades que o computador chama é exatamente isso. São os metadados.
Porque lembra que um arquivo de computador, o arquivo é o quê? É um conjunto de dados. Todo arquivo é um conjunto de dados. Uma imagem é um conjunto de dados visuais. Conjunto de pixels, né? Cada um tem uma cor diferente, E isso tudo está codificado no computador de certa forma. Quantos megabytes tem? Tamanho do arquivo, né? Tamanho do arquivo. Quando foi criado, né? Essa Exatamente. data também é interessante. Quando foi criado. A cobertura temporal, a gente botou, né? Quando foi coletado. Então todo mundo entende agora o que são metadados, entende a importância. Então agora é só praticar e criar os metadados para a nossa tabela de dados. Beleza?